Olá pessoal, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. E eu estou aqui para mais uma edição extraordinária para trazer notícias que a mídia tradicional não traz para você. A TV Globo, a Record, o SBT, todos os grandes canais de televisão estão enganados quanto à pauta. A pauta não é greve dos caminhoneiros e a repercussão negativa que provoca sobre a vida de toda a população brasileira. A pauta é: a revolução está nas ruas. O povo brasileiro cansou de ser escravo dos ladrões e corruptos instalados nos três poderes: no executivo, no legislativo e no judiciário, em todos os níveis. A começar pelo presidente da República, Michel Temer, um dos maiores ladrões da história desse país, acobertado por uma corja de marginais criminosos que vem roubando há anos a população brasileira. Todos os ministros do Michel Temer são ladrões. A maioria dos deputados e senadores são investigados pela Polícia Federal com vários inquéritos sobre os mesmos, pois são ladrões da dignidade do povo brasileiro. Pessoal, não se deixem pautar pela mídia vendida, que apenas veicula informações compradas com o nosso dinheiro, tentando acalmar a população brasileira e dizendo que está tudo bem. Os telejornais não deveriam dizer greve dos caminhoneiros, e sim revolução do povo brasileiro contra os ladrões. Se voltem contra a mídia tradicional. Se voltem contra os grandes canais de televisão, Rede Globo, Record, SBT, seja quem for. O povo brasileiro é 200 milhões de pessoas, homens e mulheres honestos e honestas. Vamos fazer não só o Temer cair, o Temer, todos os ladrões em todas as instâncias, e a mídia brasileira há de se curvar e parar de mentir de maneira descarada nos seus telejornais. Eles estão mostrando que o desabastecimento provoca problemas. É claro que provoca problemas. Nos próximos dias, isso pode fazer com que a gente tenha que passar por alguns apertos, viver um pouco no meio do caos. O povo brasileiro, que somos nós, eu, você, cada um, cada uma, já vivemos num caos há tempos, tendo a nossa dignidade roubada. Nós não temos direito a nada, não temos direito à saúde, educação de qualidade. Eles nos cobram muitos impostos e não retornam para a população brasileira. É uma vergonha o cafajeste do Michel Temer ir para a televisão em pronunciamento dizer que está oferecendo para os motoristas caminhoneiros uma redução de centavos no diesel por 60 dias, enquanto a carga tributária dos combustíveis do Brasil é a maior do mundo, e não só nos combustíveis. Senhores empresários de todo o Brasil, cadê vocês? Se manifestem agora. Alô, OAB do Brasil, advogados do Brasil, se vocês acreditam que exista justiça, cadê vocês? Se manifestem agora. Forças Armadas do Brasil, senhores do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, vocês estudam comprometimento ético com um Brasil melhor. Cadê a voz dos generais? Cadê a voz dos brigadeiros? Cadê a voz de vocês? Por que vocês não se levantam contra essa corja de ladrões que vilipendiam, roubam o povo brasileiro a cada dia? Eu estou aqui apenas sendo porta-voz de milhões de pessoas. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras honestas, e não tem canal de TV que vá nos enganar. Eles estão tentando levantar a população. A Rede Globo não consegue mais fazer entrevistas no chão, só de helicóptero, porque os repórteres estão sendo escorraçados pelo povo. Bem feitos! Ninguém manda defender os marginais. Eles tentam ir fazer reportagem e o povo está lá, espantando os repórteres. Parem de mentir e vocês vão ser bem aceitos. A mídia brasileira tem que estar do lado do povo brasileiro e não do lado dos ladrões. Todos os apresentadores e repórteres que continuarem mentindo merecem apanhar do povo brasileiro, criar vergonha na cara. Eu sou professor de jornalismo, especialista em comunicação pela PUC de São Paulo, formado em letras, teologia, pós em educação à distância, mais de 10 livros publicados, locutor e apresentador.
Eu coloco a minha voz e a minha capacidade intelectual e inteligência a serviço do povo e não para enganar o povo. Senhores jornalistas de todo o Brasil, a pauta não é greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros são apenas porta-vozes de mais de 200 milhões de pessoas indignadas com tanta injustiça que acontece nesse país. Vejam só, querer dar centavos para os motoristas de caminhão por causa do diesel, e o seu Michel Temer e a sua corja de ministros ladrões, todos os deputados e senadores desse país, a maioria massiva ladrões da dignidade do povo brasileiro, merecem ser escorraçados a pau de Brasília. O povo vai para a rua hoje, amanhã, depois. As empresas vão parar. Vocês não conseguem obrigar as pessoas a trabalhar. Vocês não vão conseguir. As ruas, se precisar, elas vão ficar mesmo paradas porque a gente não tem dinheiro para abastecer. Aí quem está feliz com o preço que está pagando pela gasolina? De nada adianta baixar 46 centavos por 60 dias para os caminhoneiros e depois voltar a roubar de maneira indiscriminada? Gente, você anda do quê? Você anda de ônibus? O ônibus, paga caro. Por quê? Por causa do Temer, por causa dessa corja de ladrões. Pessoal, a maior parte da população brasileira anda de moto e de automóvel. Qual o combustível que a gente mais abastece? Gasolina. Quem não abastece a gasolina é álcool. Todos os combustíveis são sobretaxados com a maior carga tributária do planeta. É muito imposto que se paga. Todos nós pagamos imposto para respirar. A gente paga imposto da água que a gente toma na torneira em casa, a gente paga imposto da energia elétrica que sai, as luzes que estão acesas em casa, a gente paga imposto para ir para a rua, para comprar uma bala, uma água, a gente paga imposto sobre a comida que a gente leva para casa, a gente paga imposto sobre tudo. E o Brasil não devolve esses impostos na proporção que ele arrecada. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do planeta e a pior qualidade dos serviços públicos no que diz respeito a estradas, no que diz respeito a escolas, no que diz respeito a hospitais. Não é greve dos caminhoneiros, é revolução. Nós estamos implantando no Brasil uma revolução contra todos os ladrões que estão instalados nos três poderes, a começar pela corja de Brasília, no Executivo. Michel Temer, todos os seus ministros e a corja que assessora e tenta enganar a população brasileira na televisão, merecem ser escorraçados de lá, merecem ser expulsos do país, ou prisão perpétua para esses cafajestes. Eles falam que não está chegando produtos nos hospitais e pessoas vão morrer. Ter a vergonha, a cara de pau de dizer que precisavam levar combustíveis para abastecer as ambulâncias do SAMU. Corja de safados, nunca se preocuparam com o SAMU, nunca se preocuparam com a qualidade de vida e a saúde da população brasileira. Olha, não ouçam nenhum político podre que apareça agora tentando tirar proveito da situação, independentemente do partido. Não existe partido político. O que existe é um jogo de interesses econômicos, onde existem apenas dois perfis de pessoas no planeta. Sejam professores, sejam policiais, sejam apresentadores de televisão ou até mesmo políticos. Os que estão do lado da justiça social, de que o povo tenha direito à vida digna, e os que estão do lado dos ladrões. Agora, fica bem claro de que lado você está. Vá para a rua, vá para a internet e se manifeste. Não é greve dos caminhoneiros. A pauta é: a revolução está nas ruas e nós vamos tirar do poder todos os ladrões, a começar por Brasília, depois vai descendo para todos os governos estaduais, câmaras de deputados estaduais, e aí nós vamos chegar aí na beirinha da porta de casa, no executivo e legislativo de cada município, tirando do poder todos os corruptos instalados que roubam a dignidade do povo brasileiro. Está na hora de dar um basta. A imprensa brasileira vai ter que se curvar à verdade gritada na rua por mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Ficar no caos, a gente já está até acostumado. Do que adianta reabastecerem os postos de combustíveis?
para nos cobrar 4, 5, 6, 8, 9, 10 reais o preço da gasolina e nos pagar um salário miserável que impossibilita as pessoas de ter vida digna. De que adianta ter comida no supermercado se a maior parte da população está sendo privada? Eu e cada um de vocês, há alguns anos estamos sendo obrigados a ir no supermercado, não mais com carrinho, que carrinho? A gente vai com a cestinha e compra somente o que está na promoção, porque nós somos privados de poder comer dignamente, de poder viver dignamente. Fora Michel Temer e toda a sua corja de ladrões, fora todos os ladrões instalados no Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiro. E a imprensa que mude a pauta, ou passe a mostrar a versão do povo, ou pau neles, merecem apanhar. Liberdade de expressão não é para mentir de maneira deslavada na televisão. Eles têm um poder, um aporte financeiro de milhões do governo federal. Vejam, é só ir aí nos sites onde mostram a verdade do para onde vai o dinheiro da publicidade do governo brasileiro, para saber por que a TV Globo, a Record e os grandes canais estão tentando apagar o fogo e mostrando só o lado ruim. Que tem gente que está sem gasolina, que tem ir trabalhar. O que adianta ir trabalhar se o que a gente ganha é injusto? Vamos derrubar essa corja de ladrões. Pessoal, parabéns, a revolução está nas ruas, ninguém vai nos calar, nós somos 99% da população brasileira, nós somos muito mais do que os menos de 1% que são corruptos e ladrões e que nos roubam a todo dia. Se a imprensa não for cafajeste, cúmplice desses ladrões, passe a mostrar a verdade. Eu moro em Blumenau, Santa Catarina, meu nome é Edmilson Canci, eu não vou me esconder. Se quiserem, podem até pedir o meu WhatsApp, pena que o meu Facebook já está lotado, desculpem, eu não tenho como aceitar mais pessoas, muitos me mandando parabéns. Gente, obrigado, isso não é nada, eu apenas estou colocando a minha voz a serviço do desserviço das mídias tradicionais, que é um lixo de programação televisiva nesse país. Que tomara que caia não só os governos corruptos, mas que caia a mídia tradicional, que ninguém mais assista a televisão, que ninguém mais patrocine esses programas imundícies, a não ser que essa mídia passe a ser porta-voz do povo brasileiro. Por que a televisão não instrui a população com informações sobre economia, educação financeira, autoestima, o poder da comunicação? Por que eles, ao invés de ficar fazendo uma programação lixo só para vender produtos e serviços, por que não usam um espaço massivo que entra na mente de milhões de pessoas para informar de forma qualitativa? Não é uma revolução só contra os políticos ladrões, o pessoal que está instalado em Brasília. É uma revolução para que haja uma mudança gigante em que diz respeito a todo o Brasil. Nós vamos derrubar todos os políticos corruptos do Executivo, do Legislativo, os juízes ladrões que estão instalados no Judiciário, muitos também ladrões. Nós vamos derrubar todos e nós vamos derrubar o poder da mídia tradicional. A mídia fica mentindo de maneira descarada. Os telejornais, principalmente os de maior cobertura do Brasil, ficam dizendo que os caminhoneiros são culpados pelo desabastecimento. Safados, mentirosos. Quem é culpado pela tragédia que o Brasil vive hoje é o Michel Temer e toda a sua corja. Todos os grandes empresários, ladrões e políticos que vêm roubando a dignidade do povo brasileiro há anos, esses é que são os responsáveis pelo caos que nós estamos vivendo e vamos viver nos próximos dias. Saiam, imprensa, na rua, entrevistem as pessoas, mostrem o movimento, mostrem todo mundo gritando: fora Temer, fora ladrões. Por que isso não aparece na televisão? Porque eles são vendidos, merecem levar pau. Merecem ser escorraçados se não passarem a falar a verdade. Liberdade de imprensa não é um cara da televisão teve... Eu não vou dizer o canal. Não vou dizer o canal porque daqui a pouco eles podem me contratar e eu irei com o maior prazer apresentar o Jornal Nacional, o Fantástico, o Domingo Espetacular, para mostrar a versão do povo brasileiro. Podem me contratar. Eu vou lá e vou falar. Eu vou lá e vou falar o que o povo quer que seja dito. A imprensa tem que ser porta-voz do povo e não porta-voz dos ladrões. Um pessoal me disse: nós noticiamos
a imparcialidade. Pessoal, eu sou professor de jornalismo. Não existe imparcialidade. A televisão, as emissoras de TV, os jornais, as rádios, ou eles estão do lado dos ladrões ou do lado do brasileiro. Não impacta sobre a mente de milhões de pessoas. O que é mostrado nos programas, filmado, dito, escrito, televisionado, isso é a verdade. E as televisões vão ter que mostrar a verdade de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras e não a verdade comprada pelo Michel Temer e a sua corja. Olha, eu não almocei ainda, nem fiz o meu almoço, a gente perde fome. E também, se ficar sem comer, não tem problema. Gente, obrigado. Um beijo no coração, um sopro iluminado. Força! Força, força a toda a população brasileira. Nós todos estamos juntos com os caminhoneiros. Eles são nossos porta-vozes, eles que tiveram a coragem de enfrentar esses corruptos e ladrões instalados nos três poderes. O Brasil vai parar, nós não vamos trabalhar mais, nós não vamos mais dar dinheiro para esses ladrões. Eles que comam o próprio rabo vão gastar o dinheiro que eles têm escondido em bancos no exterior ou em malas de dinheiro nas suas casas. Se não for o suficiente, se tiverem cara de pau de fazer o que deveria ser feito, devolvam o dinheiro que sempre nos roubaram a população brasileira. E eu espero que alguém, a justiça, alô Polícia Federal, cadê vocês? Alô Polícia Federal desse país, prendam o Michel Temer e toda a sua corja. Alô senhores das Forças Armadas, invadam Brasília e destituam os três poderes e prendam todos os marginais. Eles são culpados pelo caos que nós estamos vivendo do Brasil. Ficar sem combustível não faz diferença, a gente já é privado pelo preço abusivo que nos cobram. Ficar uns dias sem poder ir no supermercado não tem problema, isso vai nos fazer muito bem, um jejum e abstinência. Fazem inclusive a gente ter mais lucidez. Ficar sem dar dinheiro para esses safados é o que a gente quer. Pessoal, muito obrigado, desculpem pela minha exaltação, mas não há como manter a serenidade frente a tanta estupidez dos ladrões safados de Brasília e da mídia televisiva querendo nos enganar. Compartilhem esse vídeo sem dó para que milhões de brasileiros e brasileiras saibam. Nós somos 99% contra 1% e esses 1% não vão resistir. Podem tentar comprar líderes sindicalistas, podem tentar comprar a mídia. Eles não vão conseguir fechar a boca de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Um grande abraço, boa tarde, obrigado pela audiência e até a nossa próxima edição. Valeu, Brasil! Vamos fazer uma faxina geral nesse país!